Bom dia a todos. Então hoje nós damos início a mais um devocional com muita alegria, amém? Hoje o tema é fé triunfante, amém? Peço licença para adentrar na tua casa e no teu lar mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, amém? Vamos estar fechando os nossos olhos e elevando a Deus uma oração? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor meu Deus, cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Senhor. A palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, que onde essa mensagem chegar, Pai, que vidas venham ser impactadas com a Tua presença, Senhor, com a Tua glória, Senhor. Pai, que lares que estão destruídos, Pai, que casamentos que estão destruídos, Pai. Entra, Senhor, com a Tua restituição, Senhor, restitui, Pai. Que aqueles que estão enfermos que venham ser curados, Pai. Que aqueles que estão cativos e aprisionados que venham ser libertos. Que as correntes venham ser quebradas, Senhor, em nome de Jesus. Opera o Teu milagre, Pai, que pessoas possam ser tocadas e impactadas com a Tua presença, através da Tua palavra, Senhor, que é mais eficaz que uma espada de dois gumes e penetra no mais profundo do coração e faz divisão entre a alma e o espírito. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória e a Tua presença desde já. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Glória a Deus por isso. Então, pega a palavra de Deus aí, pega a tua Bíblia aí, amém? Vamos estar iniciando esse estudo, então, falando sobre fé triunfante, amém? Então, quero que você abra lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Então, o que diz esse versículo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Então, o autor e consumador da fé é o Senhor Jesus. Amém? E nós só temos uma fé triunfante, né? Pautado no fundamento, que é o autor e ele é o consumador, né, da fé. Então esse estudo ele traz até você um novo ponto de vista a respeito do assunto fé. Amém? Ele nos oferece uma profunda compreensão sobre as provações e triunfos e concentra sua atenção no caráter de Deus e na sua palavra. Amém? Então, a Bíblia, ela foi escrita para pessoas que não possuem uma fé extraordinária, amém? Afinal de contas, todos nós começamos nossa caminhada com menos fé do que deveríamos ter, amém? Assim foi o meu caso e assim o caso de muitas pessoas, amém? E se achamos que não possuímos esse importante requisito, né, para a vida cristã, a leitura da Bíblia, tá, pode produzi-lo em nós. Além do mais, se temos pelo menos um pouco de fé, amém? Que seja pequena. Também será através da leitura da palavra que vamos aumentá-la, amém? Então, o correto não é procurar adquirir fé primeiro, tá? E depois buscarmos as escrituras. Não é assim que funciona, amém? É a Bíblia que produz a fé em nosso coração. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então Jesus, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o fundamento, Jesus é a base. Amém? E é através das escrituras, né, da palavra de Deus, que nós adquirimos a fé. Então a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então muitos daqueles que não creem na Bíblia, que não creem, não leem a Bíblia. E eles estão doentes, né? Essas pessoas estão doentes, mas elas preferem deixar o remédio no vidro, amém? Então assim é a palavra do Senhor, quando nós temos ela,
mas a gente mantém ela como um livro simplesmente fechado, amém? E deixado numa estante. Então, essas pessoas que, né, não leem a Bíblia e que não acreditam, elas deveriam ser avisadas que, se elas abrirem a Bíblia, é bem provável que elas vão acabar acreditando, amém? Porque aqui está um manancial de águas vivas, amém? Então, a palavra de Deus, ela diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, amém? Então, as pessoas que não acreditam, que não creem, elas passam a crer quando elas começam a mergulhar profundo nessas águas que é a palavra de Deus, amém? Por quê? Porque as escrituras, elas nos levam para a cruz. Então, as pessoas, elas não começam movendo montanhas, tá? Se primeiro não passarem pelo Calvário. Sem essa experiência, elas não serão capazes de mover nem mesmo um montinho de terras, tá? Daquelas que são feitas, aqueles montinhos de terra que são feitos pelas topeiras, amém? Quem dirá mover montanhas através da fé, tá? Então a fé genuína também, ela não começa numa faculdade, amém? Não são os grandes estudiosos da Bíblia, os grandes teólogos, né? Que tem só apenas o conhecimento teológico, amém? Que vão adquirir a fé. Então, essa fé genuína, ela não se inicia numa faculdade, tá? E vamos ter ainda menos fé em Deus se formos para lá, ou seja, para uma faculdade, sem já postarmos, ou se já não adquirirmos uma fé firme no nosso Senhor, amém? Então, se a gente vai para a faculdade sem antes ter uma fé firmada, primeiramente no fundamento que é Cristo, amém? Não conseguiríamos ter uma fé genuína através somente do conhecimento teológico, tá? Porque se nós não tivermos ido para o Calvário, que é onde Cristo está e é onde Cristo salva, nenhum doutor de teologia poderá nos ajudar, amém? Por quê? Porque o fundamento é Cristo, tudo está em Cristo, tudo tem início em Cristo, amém? E assim é a nossa fé, porque Ele é o consumador, né, da nossa fé, porque Cristo é o autor e consumador da fé, amém? Então tudo tem início nele, amém? Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, tudo tem início no fundamento que é Cristo. Então, para prosseguirmos nessa jornada, né, nós não podemos prosseguir com dúvida no nosso coração, tá? É o mesmo que nós voltarmos a uma era vitoriana, caminhando às cegas, debaixo de um grande nevoeiro, amém? Onde a gente precisa de um radar, que é exatamente isso que a fé nos proporciona neste mundo de incertezas, tá? Por quê? Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé, amém? Então, nós precisamos crer em Deus. Por quê? Porque quando nós cremos em Deus, essa é a maior aventura, essa é a maior provação, a qual o Senhor, né, Ele cobra de nós, amém? Que a gente creia nele, e isso é fé. Fé é crer, crer em Deus é ter fé. E a principal verdade sobre Deus é que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador e Ele é o nosso emancipador. Todavia, Ele é Deus apenas para aquele que é livre, tá? A fé é uma aventura que transforma a vida em uma grande façanha, amém? Então, dúvidas não nos levam a lugar nenhum. São como cordas que nos prendem, amém? Então, a dúvida foi algo que surgiu lá no Jardim do Éden, amém? E foi o que levou o homem à morte. Então, nós não podemos ter dúvidas no nosso coração quanto à existência de Deus, amém? A fé é crer, amém? Crer em Deus. Então, crer em Deus é como soltar as cordas de um navio projetado para navegar em alto mar, permitindo que ele navegue em direção ao seu destino. A fé, ela motiva, tá? E a dúvida, ela nos paralisa, amém?
Então a fé, ela diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso está lá em Filipenses 4:13. Amém? Entretanto, a descrença não realiza nada. Então, ter fé em Deus é algo empolgante, tá? Por outro lado, a falta de fé, ela é deprimente. Amém? Então, a fé é o que nos faz prosseguir. A fé é o que nos faz acreditar em algo. Amém? Acreditar em Deus. Então, a fé é isso. É eu dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo me fortalece. Amém? Então, prossigo para o alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é Jesus. Somente quando nós nascemos pela fé em Cristo Jesus é que passamos a ser as pessoas que Deus designou que fôssemos. Amém? O Senhor, Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Tá? A Bíblia é o mais completo livro sobre liberdade que existe. O exato significado de liberdade vem da palavra de Deus, não da Grécia nem de Roma. Amém? Lembre-se, Deus criou a primeira nação livre sobre a terra, Israel, e Ele deseja colocar um sentimento de liberdade em cada alma. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele veio para isso. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os aprisionados. Amém? Aqueles que estão presos, que estão cativos nas mãos do inimigo. E o Senhor Jesus veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é um ungido de Deus, porque Ele veio para trazer liberdade. Amém? Então, Deus, Ele veio para trazer liberdade à nossa vida. Tá? E Deus, Ele se opõe à tirania. O Evangelho, Ele nos transforma em filhos dEle e livres. Amém? Porque quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos criaturas, amém? Criadas por Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser livres e nós passamos a ser filhos, co-herdeiros ao trono de Deus, através de Jesus, que é o unigênito, o primogênito de Deus. Amém? Então, é comum ouvirmos pessoas fazerem pilhérias sobre aqueles que se enterram na religião e vivem uma religiosidade. Amém? Porém, o cristianismo é Cristo, né? E não podemos chamar a Cristo de religião. Afinal, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse que se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Isso está lá em João, capítulo 8, 31 e 32. Amém? Então, o fundamento é Cristo. O Senhor, Ele veio para libertar os cativos. E através da palavra, diz que nós seremos livres. O Senhor Jesus, Ele diz que verdadeiramente seremos seus discípulos quando conhecemos a verdade, que é a palavra do Senhor. E a verdade, a palavra, ela nos libertará. Amém? E o Senhor Jesus, Ele não é um enganador, mas tudo o que Ele fala é verdade. Amém? Milhões hoje em dia se encontram gloriosamente libertos por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus, né? Então, as palavras do Senhor, ela não nos sufocam com regras e com mandamentos. Por quê? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O Sermão do Monte, ele descreve o que os cristãos são naturalmente. Fala sobre o que eles querem fazer e não o que as pessoas deveriam ser. Amém? Paulo, o apóstolo, gastou apenas alguns dias apresentando o evangelho às pessoas de Tessalônica. Porém, um pouco depois, em uma carta, Paulo diz ao povo daquela cidade, Paulo parabenizou o seu entusiasmo dizendo, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 1:8. Primeira Tessalonicenses 1:8.
Diz assim a palavra: porque vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então Paulo, ele se alegrou porque ele pregou em Tessalônica e as pessoas creram no Senhor Jesus. Amém? E ele diz ali, né? Mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Amém? Então, quando Paulo escreve essa passagem da igreja de Tessalônica, né? Em 1 Tessalonicenses, ele se alegrou, ele se regozijou, amém? Dele ter pregado a palavra, o evangelho e deles terem aceitado, amém? Deles terem crido, né, na palavra do Senhor através da fé. Então, provavelmente quando nós começamos a nossa jornada, né, nós podemos fazê-lo sem fé, amém? Ou com um sinal negativo, não com dúvida no nosso coração, porque a dúvida, ela não agrada a Deus. Mas se você falar, nossa, mas eu, né, inicio, né, aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas a minha fé, ela é muito pequena, amém? Ela é quase nada. Entretanto, na cruz, a chama da fé, ela laça-se em nossos corações, amém? Trazendo o Espírito Santo, a salvação e o perdão dos nossos pecados, amém? Então, é assim o nosso início na vida cristã. Tudo tem início em Cristo, amém? Tudo tem início em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a palavra diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós aceitamos o Senhor Jesus com a nossa pequeníssima fé. Mas a partir do momento em que nós somos, né, recebemos a salvação de Cristo, somos perdoados dos nossos pecados, amém? O Espírito Santo passa a habitar em nós, a nossa fé, ela passa a crescer. A partir do momento em que nós passamos a meditar na palavra dele e nas escrituras, a verdade ela nos liberta. E a nossa fé, ela passa a crescer, amém? A cada dia mais e mais em que a gente passa a meditar na palavra e a buscar a presença do Senhor, amém? Então, nesse momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, né? Que a obra do Senhor Jesus, ela é consumada. A fé, né? Que Ele é o autor e consumador da fé. Ela passa a ser fortalecida na nossa vida e ela passa a crescer, amém? Quando nós cremos e recebemos. E o Espírito Santo, ele traduz tudo o que Jesus fez por nós dentro da nossa própria experiência com Cristo, amém? Então a fé é simplesmente a fé, ela existe. Nós já nascemos com a capacidade de crer, que é a fé natural, é a fé comum, tá? A fé é algo perfeitamente comum, mas ela nos coloca em destaque diante de Deus, amém? Então, todos nós nascemos com a fé natural, então a gente tem necessidade de crer em algo. E se a gente não crer em Deus, se a gente não crer em Cristo, se a gente não crer em Jesus, a gente tem necessidade de crer em algo. Então, a gente vai crer em outras coisas, mas em algo a gente vai crer, porque nós já nascemos com uma fé comum, que é a fé natural, amém? Então, a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, por isso que eu falo da dúvida. Não pode existir dúvida no nosso coração, mas sim a fé, por menor que ela seja, mas que a gente possa crer que existe um Deus e que esse Deus nos criou e que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, é através da fé que nós podemos agradar a Deus, tá? E qualquer pessoa pode ter fé, como eu já falei, que é a fé comum, tá? Nós somos aquilo que cremos. Por isso que nós deveríamos ter muito cuidado, ser muito cuidadosos com aquilo em que cremos, amém? Escolhemos aquilo em que vamos crer, tá? E em que cremos faz de nós o que nós somos, amém? Então, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, mas tem pessoas que crê no Satanás, que são os satanistas, crê em outras coisas, amém?
crê numa imagem, escultura. Então, cada pessoa tem a sua crença. E o que diz que naquilo que nós cremos é o que nós somos. Tá? Então, nós estamos constantemente sendo testados na nossa fé. Tá? O tipo de Deus em que cremos é a janela da nossa alma. Por exemplo, crer em Cristo ou em Karl Marx. Nós somos aquilo que cremos. Amém? Então, o que seguir a um tipo de fé que requer apenas poucas orações diz sobre nós. Religiões que pedem um esforço mínimo são bastante populares porque exigem pouco, né? Ou seja, tem pequenas exigências e vai ter grandes seguidores. Mas essa fé barata é para as pessoas que não têm valor. Jesus Cristo, porém, entretanto, ele pede tudo. Filho, dá-me o teu coração. Jesus Cristo, ele quer o tudo de nós. Amém? Por quê? Porque para ele nós temos valor. Amém? E o preço, o nosso valor, ele foi medido na cruz do Calvário, aonde o Senhor deu a sua vida e todo o sangue dele foi vertido naquela cruz, né? Porque ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e através dele nós somos sarados, nós somos curados, nós somos libertos. Amém? Então, a próxima coisa a considerar é que geralmente as pessoas dizem: eu só acredito vendo. Amém? Contudo, eu digo o seguinte: eles não vão crer, pois não podem. Afinal de contas, somente cremos ou temos fé naquilo que não vemos. Amém? Então, aquilo que você vê é um fato e, portanto, não há em que acreditar, porque é algo real, é algo palpável. Amém? E se é algo que se pode provar, não tem nada a ver com fé. Tá? Ninguém precisa acreditar que 2 mais 2 são 4, afinal, todos nós sabemos disso. Amém? Mas o que o Senhor quer é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Como está lá em Hebreus 11:6. E a palavra diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Então, crer é a maneira correta para se obter as bênçãos de Deus. Amém? A fé, ela é um relacionamento pessoal e não um relacionamento entre números, entre razão, entre fatos, entre algo que é visível. Amém? Sabemos o que Deus fez ontem, mas temos que confiar nele com relação ao amanhã, tá? E não pode haver garantias visíveis. Então, a fé é semelhante ao amor, é uma questão de coração. Tá? Não decidimos nos apaixonar e depois ponderar sobre os prós e os contras. Os casais, eles casam-se em confiança e não por causa de evidências científicas ou conclusões lógicas. Amém? Então, também podemos definir a fé como sendo o olho que nos faz ver o que não pode ser visto pelos olhos da carne. Amém? A ótica física não é instrumento para se perceber Deus, pois Deus é Espírito. Amém? Então, os olhos mortais, os olhos carnais, eles são incapazes de discernir o Deus invisível, o Rei eterno e imortal. Amém? E temos que tratar com Ele como Ele é, como Deus é. Ele é um Deus invisível. Amém? E que pode todas as coisas. Ele é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Então, nós finalizamos a mensagem hoje. Amanhã nós vamos estar dando continuidade a essa palavra sobre fé triunfante. Fé triunfante. Amém? E que você tenha um dia aí grandemente abençoado. Amém? Curte e compartilha essa mensagem com mais pessoas. E amanhã nós voltamos dando continuidade sobre este tema, sobre este estudo sobre fé triunfante. Amém? Fica com Deus e até amanhã.